o método da descrição em 3 passos. Então, a descrição em 3 passos, 3 parágrafozinhos você vai ter que fazer, e a cerejinha do bolo no final. Então, você tem que ter 3 parágrafos na sua legenda. Primeiro parágrafo é uma descrição geral do seu produto. O que é a descrição geral do seu produto? Vamos usar como exemplo uma naninha. Então, descrição geral dessa naninha. Naninha confeccionada em crochê, com a técnica amigurumi. Essa é a descrição geral do seu produto, ok? Simples, simples. Uma frasezinha você já descreve o geral do seu produto. Se o seu produto, por exemplo, é uma boneca com roupinha para trocar, a descrição geral vai ser um pouquinho maior. Você vai descrever da seguinte forma, você vai colocar boneca personalizável, se for uma boneca que você vai personalizar, que você pode colocar as características da criança, então você coloca boneca personalizável, que acompanha roupinhas para trocar, acompanha 3 trocas de roupinhas. Você vai colocar na descrição geral um geralzão do que é o seu produto. É o que você já está acostumada a fazer nas suas legendas normais, dá aquele contexto geral do que é o produto. Segunda etapa da descrição de 3 passos é a descrição criativa. É aqui que está o ouro, na descrição criativa. O que é a descrição criativa do seu produto? É quando você vai colocar ali todos os problemas que o seu produto resolve para o seu cliente. Ah, mas como que eu vou saber isso? Você vai fazer uma lista. Antes de fazer sua legenda, você vai pegar uma listinha ali, você vai escrever de 3 a 5 problemas que o seu cliente tem no dia a dia dele e que o seu produto é capaz de resolver. Então, vamos supor, a naninha, a gente está usando a naninha como exemplo. A naninha, naturalmente, é para um nicho de maternidade, naturalmente é para um bebê pequenininho. Crianças maiores raramente vão usar, geralmente é para um bebê recém-nascido, uma criança até 1 ano ali mais ou menos. Então, você tem que pensar essa mãe, a mãe dessa criança. Quais são os problemas que ela tem no dia a dia dela com este bebê? A criança não dorme, às vezes a mãe sai de casa e a criança não consegue ficar com outra pessoa, não fica com a tia, não fica com a avó, ela tem aquela necessidade, aquele apego com a mãe. Então, esse é um problema comum também para os bebês pequenos, as crianças pequenas. Você vai listar dificuldade de adaptação na escola, é um outro problema também com essa criança. Problema para amamentar, problema para comer, problema para viajar. Às vezes a criança, quando vai viajar de uma cidade para outra, ela fica inquieta. Então, faz essa listinha de problemas. A primeira coisa que você vai fazer. Feita a listinha de problemas, você vai elaborar o seu texto criativo. Então, na hora que você for elaborar seu texto criativo, você pega lá o primeiro problema. Qual que é o primeiro problema? Dificuldade do sono dessa criança. Então, na hora que você for escrever sua descrição criativa, você vai escrever uma frasezinha lá onde você vai colocar. Falar, essa naninha, ela é muito boa para poder ajudar o seu filho a dormir melhor. Por quê? Porque quando ele abraça a naninha, quando ele sente o aconchego da textura do material que é usado na naninha, quando ele tem alguma coisa pertinho, pode remeter ao útero materno, e aí você vai fazer todo um contexto. Remete ao útero materno, ele se sente aconchegado, ele se sente protegido, então isso vai facilitar o sono dele, ele vai dormir mais rápido. Tem o contexto pedagógico também de estímulo, dependendo da naninha, se você coloca ali algumas texturas, algumas coisas, você pode usar isso também como estímulo pedagógico. Então tudo isso, você vai escrever, ela vai descrever como que essa naninha pode ajudar esse bebê a dormir melhor. Aí tem a questão do apego com a mãe, a mesma coisa, a naninha pode ser um objeto de apego, onde pode ter o cheirinho da mãe, pode ter o quentinho, quando a criança abraça, automaticamente vai ficar quentinho ali, porque tem a troca de calor do corpo da criança com a naninha, então ela vai se sentir protegida também, ela vai sentir que a mamãe está por perto, sentindo o cheirinho da mãe. Você vai resolvendo todas essas questões em frases simples. Ah, a criança vai para a creche, a naninha também pode ser um objeto de apego, um objeto que ela leva de casa, que é uma referência da casa dela, que quando ela estiver lá na creche, na escolinha, quando ela estiver com esse objeto, com essa naninha, ela vai se sentir também protegida. Então, todas essas questões, tudo isso você vai colocando em frases curtas, não precisa ficar inventando a roda, não precisa escrever poema, não precisa escrever textos, contos literários, é uma frasezinha só, que mostra por que o seu produto resolve cada um daqueles problemas.
Entendeu? E aí, quando você escrever todas essas frasezinhas, todas elas soltas ali, você vai ler todas elas e vai tentar juntar todas elas num parágrafo só. Então, nesse parágrafo, você pode colocar, fala assim, a naninha é um objeto que é perfeito, já foi constatado, se você tiver pesquisar lá no Google, você achar alguma pesquisa científica que confirma alguns dos argumentos que você está usando, então já foi confirmado, o caso do polvinho, por exemplo, que o polvinho relaxa as crianças porque ele remete ao útero materno, pesquisas científicas já confirmaram isso, então tem essa questão do relaxamento, tem a questão do apego, e aí você vai desenvolvendo este parágrafo, você vai desenvolver esse parágrafo usando como base aquelas frases resposta que você deu para cada um dos problemas das suas clientes. Então a descrição criativa, ela é a chave, porque ali é a chance que você tem de argumentar com o seu cliente a necessidade do seu produto. E é onde você vai criar esse desejo. Então, às vezes, a mãe lá da naninha, ela nem colocou a criança na escolinha ainda. Ela tá pensando em colocar no ano que vem. Ano que vem eu vou colocar meu filho na escola e não sei o que e tal. Quando ela vê ali no seu produto, na sua legenda que você tá falando, essa naninha é perfeita para ajudar o seu filho na adaptação escolar, porque ela vai trazer aconchego para ele, ela vai trazer o cheirinho da mãe, é um objeto que ele está levando de casa para a escola, que vai criar esse vínculo da casa com a escola. Essa mãe que nem botou o menino na escola ainda, na hora que ela lê aquilo ali, ela vai falar, nossa, eu preciso disso, porque eu estou pensando em colocar o Miguelzinho ano que vem na escola, e se ele tiver algum problema de adaptação, ele já vai com isso pronto, já vai com essa naninha, vai agarrar na naninha. Então essa mãe nem tem a necessidade ainda, mas quando ela lê a sua legenda e ela vê que aquele produto vai servir para isso e ela está com intenção de botar o menino na escola, ela já fala, não, eu já preciso disso. É igual gestante, gente. Por que gestante compra um monte de coisa para criança que nem nasceu ainda? A criança não precisa ainda, a gestante não precisa ainda, mas ela supõe que quando essa criança nascer, ela vai precisar de todos aqueles itens. Depois ela vê, né, principalmente as mães de primeira viagem, ela vê que ela gastou um monte de dinheiro à toa. Mas na hora que ela está grávida ali, que ela está gestante, tudo o que ela vê que é para o bebê, que ainda vai nascer, que nem precisa daquilo ali ainda, ela vê lá na descrição lá para que serve aquilo ali, e aquilo ali encanta e ela compra. Então, se você consegue na sua descrição criativa mostrar para o seu cliente essa necessidade, às vezes de coisa que ele nem precisa ainda, ele vai sentir vontade de comprar o seu produto. Certinho? A última etapa da nossa legenda poderosa, a última etapa da nossa descrição em 3 passos, é a descrição técnica. Aí depois que você fez tudo isso, que você já encantou o seu cliente, aí vem a parte racional da coisa. Então lá no finalzinho você vai colocar que foi feito com fio 100% algodão, que o fio é antialérgico, se você quiser colocar, se for alguma coisa que você pintou, que a pintura é atóxica, tem olhinho com trava de segurança, que tem enchimento com fibra siliconada. As medidas do produto, se isso for relevante, não precisa pôr a medida exata, porque é produto artesanal. Então, produto artesanal vai ter variação. Nunca coloca tamanho 30 centímetros. Coloca tamanho aproximado, mede cerca de, e aí você coloca quantos centímetros mede o seu amigurumi. Então, essa é a parte técnica. Então, a parte geral, a descrição geral e a descrição técnica, é o que vocês geralmente já fazem nos posts de vocês. Não vai mudar nada. O que vocês vão ter que treinar é esse parágrafo criativo. Esse parágrafo criativo é muito importante que vocês comecem a treinar. E aí vem a cereja do bolo que eu prometi para vocês. O que é a cereja do bolo na legenda? É o CTA. CTA é Call to Action em inglês. O que é Call to Action? Chamada para ação. É onde você efetivamente vai chamar o seu cliente para comprar o seu produto. Então, o que é o Call to Action? No final do seu post, você vai colocar, se você vende por WhatsApp, você vai colocar encomendas via WhatsApp. Preço, gente, pelo amor de Deus, o preço vai na descrição técnica, tá? Põe o preço sem medo de ser feliz. Isso é direito do seu consumidor. Está no Código de Defesa do Consumidor, que o seu consumidor tem direito de saber o preço na hora que ele está vendo o produto. Então, não deixe de colocar o preço. E aí o CTA, o Call to Action, é o seguinte, se você vende pelo Instagram, você pode colocar lá, tipo, encomendas via direct, mande mensagem inbox para encomendas. Se você vende pelo WhatsApp, você vai colocar lá encomendas pelo WhatsApp e tal, e coloca o número da encomenda. Infelizmente, o Instagram, ele não permite que a gente coloque link clicável
nas legendas. Ele não tem essa possibilidade, porque o ideal seria isso. Depois que você faz a sua legenda lindona lá, chega lá no final, você coloca um link, fala, compre aqui, 2 pontos. É o melhor call to action. Compre aqui, 2 pontos e bota o link lá para a sua loja. Entendeu? Mas o Instagram não permite que você faça isso na legenda. Só que ele permite que você tenha um link na bio. Então, quando você for construir a sua bio, lá no link da bio, o ideal é que você tenha ou o link para o seu WhatsApp, direto, se você vende pelo WhatsApp, ou o link para a sua loja do Elo7. Então, você vai colocar o link lá e aí no final de todos os seus posts você vai colocar compre através do link na bio. Clique no link da bio para comprar. Clique no link da bio para encomendar. Pronto, esse é o call to action. Não pode faltar no final da sua legenda, porque senão a sua legenda fica em vão. O cliente entra ali, ele vai ler e fala, nossa, que lindo, que incrível, preciso disso agora. Onde que eu compro? Não sei. Não tem nenhuma informação de como comprar. Aí ou ele vai ter que ir lá te chamar a mensagem e perguntar como que ele compra. Então deixa isso claro, você compra aqui. Entendeu? Senão fica uma legenda desperdiçada. Você faz a legenda linda, maravilhosa, poderosíssima, mas aí ela fica desperdiçada porque você não deu o caminho para o seu cliente realmente partir para o momento de compra. Ele precisa desse direcionamento.